Bom dia, amigos e amigas aí do bairro Dom Pedro. Hoje é dia 21/6, são exatamente ainda 7 horas e 17 minutos, mas estou desde as 5h30 já acordado, né? E o assunto que me traz nessa manhã é um assunto assim muito preocupante, que eu gostaria que todos que estivessem nos grupos de redes sociais tivessem muita compreensão para este momento que nós estamos passando. Veja só, eu não sou hoje morador mais do bairro Dom Pedro. Eu tenho minhas propriedades aí e moro hoje aqui no bairro do Japim. Eu hoje não sou mais uma pessoa casada, eu estou divorciado. Legalmente divorciado, eu continuo tratando a minha ex-esposa com todo o respeito do mundo. Mas eu queria dizer a todos os meus amigos, aquelas pessoas que têm um pouco de carinho comigo, um pouco de preocupação, que essas coisas, todas que estão acontecendo aí no bairro Dom Pedro, eu sei lidar bem com esse tipo de coisa. A minha preocupação mais são com as pessoas que não sabem se defender e com os nossos idosos aí, que sofrem muito com isso, né? Às vezes não gostam nem de ver e nem de olhar o vídeo. Quero dizer para todos vocês que esse vídeo aqui só tem 6 minutos e 50 segundos, mas eu vou gravar acima dele porque é necessário, mas vai estar disponibilizado lá no portal, no YouTube, portal A Voz do Dom Pedro 482. Bem, gente, ontem houve uma série de acusações por parte de um cidadão que também não é morador aí do Dom Pedro. Tá? Ele mora, se não me engano, lá no conjunto João Bosco. A mãe dele mora aí, numa determinada rua, que não vou aqui citar, e ele simplesmente tem um escritório de advocacia dele aí. Então ele também não é morador do bairro Dom Pedro. Outro esclarecimento que eu quero fazer para todos vocês é que eu não sou candidato a nada aí no bairro Dom Pedro. Eu sempre estive a serviço da comunidade do bairro Dom Pedro aí, como um colaborador voluntário. Todas as pessoas que me procuram, e isso aí todos podem comprovar, que eu nunca me nego, dentro das minhas possibilidades, de atender essas pessoas. Mas eu estou lidando com um problema que é muito mais do que um pedido de um favor para a gente resolver, né? Essa pessoa do qual eu estou falando, devido a um áudio que ele gravou contra mim, para tentar fazer com que ele faça com todos os idosos aí, tentar me amedrontar, dizendo que vai me quebrar na porrada, dizendo que, uma série de coisas que eu não vou citar aqui, que não vale a pena. E isso ele está respondendo em todas as instâncias em que ele pode responder, tanto criminalmente como civil e também da categoria de onde ele faz parte. Mas ontem chegou ao meu conhecimento, e eu estou com esses arquivos todos gravados aqui em um HD, eu fiquei assim muito triste como é que uma pessoa que se diz líder de uma comunidade, que vai apresentar uma candidata, que a gente sabe que é a continuação de tudo aquilo que ele fez durante esses últimos anos aí. Inclusive, eu peço desculpa aqui a todos os meus amigos que eu pedi para votar em 2022 aí, na chapa desse cidadão, do qual ele me induziu também a um erro gravíssimo, quando ele ligou para minha casa dizendo que eu fosse até lá ajudar ele, porque eu conhecia muita gente no conjunto Dom Pedro II, e estava tudo legalizado, né, para que os moradores do Dom Pedro II votassem. Não havia como eu pedir documento, nada dele ali. Eu fui e arregimentei mais ou menos uns 50 amigos aí do bairro Dom Pedro, que fez a diferença na votação dele, do qual ele foi eleito. E isso eu quero aqui particularmente pedir muita desculpa a outra chapa, que não tinha quem o defendesse lá e engoliu isso. Tanto é que ele só foi fazer o arremendo lá no estatuto somente depois que ele já estava eleito. Aí ele fez uma assembleia com meia dúzia de pessoas ali e colocou o conjunto Dom Pedro II. Hoje o estatuto está assim desse jeito, com esse arremendo e uma série de arremendos que não vale nem a pena comentar. Mas o que eu quero dizer a esse cidadão, e vocês podem passar esse vídeo para ele,
Porque todos os vídeos que eu gravo estão lá no YouTube, são mais de 180 vídeos. Eu sou responsável pelaquilo que eu produzo, eu sou um cidadão brasileiro. Já declarei aqui que não sou candidato a nada, né? Mas irei apoiar uma chapa que está se formando aí. Quero pedir a todos vocês que tenham calma, porque são pessoas responsáveis, inclusive, às vezes, pede até para mim não me manifestar, mas eu não consigo, diante de tanta barbaridade que esse cidadão faz com pessoas, com mulheres e com pessoas idosas aí, que me deixa revoltado, e aí eu não consigo me segurar. Por exemplo, eu tenho aqui na mão a lei Carolina Dickmann. Quem não sabe, quem não lembra dessa lei Carolina Dickmann, quando ela veio à rede de televisão dizer que ela teve o celular dela invadido e um determinado cidadão andou jogando algumas fotos dela nas redes sociais, né? E várias conversas. E eu quero dizer para esse cidadão que todo esse material que ele produziu, falando, inclusive no vídeo que ele gravou ontem, que ele ameaça uma determinada pessoa, expor a intimidade dessa determinada pessoa de uma forma mentirosa, como fez comigo, que ele vai responder sobre a lei Carolina Dickmann, né? Essa lei, ela tem o número 12.737 de 2012. Essa lei ela foi sancionada em 2023, porque existe uma lei que criminaliza a invasão de celulares, computadores ou sistemas informáticos para obter, adulterar ou destruir dados a fim de obter vantagens ilícitas, que também pode ser objetivo da invasão de dispositivo informático para instalar vulnerabilidade. Esse cidadão quer usar algumas conversas que ele tinha com a diretoria dele, porque ele começou com 9 pessoas, hoje ele só tem uma pessoa que está do lado dele, que é essa nossa amiga e moradora, que ele manipula, e nós sabemos que ele está por trás, porque ele também disse que tem várias coisas dessa senhora. Eu não sei dizer porque não chegou material dela até mim, mas é o que se dizem por aí. Mas das outras pessoas que ele falou, inclusive essa pessoa ontem colocou 4 áudios lá no grupo da associação, que não é 10% dos áudios que eu tenho aqui desse cidadão falando dos maiores absurdos do mundo. Senhor, quero dizer ao senhor que o senhor não é mais morador do bairro Dom Pedro. O senhor mora lá no conjunto Dom Bosco, se não me engano. O senhor tem um escritório e na casa da sua mãe. Isso também o senhor não tem propriedade aí, como eu tenho. E quero lhe dar uma bela surpresa. Que talvez daqui a, no máximo, 6 meses, no máximo 8 meses, eu estou de volta aí ao bairro Dom Pedro, não naqueles imóveis que eu já tenho aí. Eu estou em negociação, não um outro imóvel, e que vou voltar a morar aí no Dom Pedro. Eu não preciso de cargo de associação nem de nada. Se eu tenho amizade com vários políticos, é porque as pessoas me aceitam, veem em mim pessoas que possam ajudar para colaborar, para nós melhorarmos o lugar onde eu morei aí a minha juventude toda e até determinado tempo, até os 65 anos eu estive aí dentro do bairro Dom Pedro. Eu quero que o senhor entenda o seguinte: o senhor não é melhor, maior do que qualquer um de nós. O senhor vai responder por todos os crimes que o senhor cometeu. Eu tenho em mãos laudos de uma pessoa, de uma senhora de idade, que está doente, quando ouve falar no seu nome, ela se treme toda. Sabe por quê? Porque o senhor gravou algumas conversas dessa senhora, né? O senhor é um lobo vestido em pele de cordeiro. E acabou para o senhor, está entendendo? O senhor não vai me pegar no meio da rua para querer me bater, não. Como o senhor prometeu. Isso é coisa do homem da pedra. O que eu propus ontem, e vou voltar a propor hoje, é que eu tenho vários amigos que são apresentadores de televisão, são donos de blog, em que eu disse e dei essa ideia de que se tiver 1, 2, 3 chapas, a gente possa se reunir
e discutir sobre o que é melhor para o bairro Dom Pedro, né? Eu fiquei muito triste ontem com uma amiga minha, quando ela me ligou e disse assim: olha, Gi, não adianta essa confusão toda, porque eu vou votar na pessoa tal. Eu falei: olha, o voto é seu. Você votou no presidente Lula, claramente defendeu, né? Saiu do grupo onde nós estávamos, porque você ia votar no presidente Lula. O voto é seu, você faz, você joga no lixo, você faz dele o que quiser, minha amiga, né? O que nós vamos fazer aí dentro de Dom Pedro é andar de casa em casa, conversar com cada morador e dizer das nossas propostas. Essas pessoas que vão compor essa nova chapa não dependem de arrecadação de permissionários da Praça da Associação, não dependem de recolhimento de associados à associação, porque elas vão buscar recursos aonde todas as associações têm direito de buscar, e esse cidadão, como se diz, que eu acho que já nem é mais advogado, eu não sei, ele tem que comprovar pela quantidade de processos que ele responde, né? Não foi buscar nada disso, sabe por quê? A primeira coisa que ele fez no estatuto foi dizer o seguinte: que não se pode falar em política, não se pode ter meio com política, não se pode trabalhar com política. Como que nós não vamos, dentro de um bairro como o bairro Dom Pedro, né, não tratar de política, não tratar de políticos, não ter interação com secretarias municipais que são importantíssimas para o desenvolvimento do nosso bairro, não ter uma boa amizade salutar, amizade profissional com um prefeito, futuro prefeito eleito, seja ele qual for. Como não ter uma amizade com o governador, por exemplo, no meu caso, que eu conheço, que caminhei com ele durante muito tempo. Se tiver, uma vez ele veio aqui no bairro do Japim, nós ficamos mais ou menos 2, 3 minutos, e todo mundo queria saber o que tanto aquele governador falava no meu ouvido. E a gente estava rindo de quando nós, eu e ele, perdido no bairro da Redenção, andando de casa em casa, querendo ele com vergonha de pegar na mão das pessoas, e eu ensinando, conversando com os moradores e apresentando ele, como na época era vice-candidato de um outro político, e a gente morreu de rir aqui na feirinha do Morrinho aqui do Japim. Então, as minhas amizades com os políticos não interferem em nada no trabalho da associação. Eu não terei nada a ver com a nova chapa a ser eleito aí no bairro Dom Pedro. Mas estarei aqui, né, com o Conselho de Cidadãos do bairro Dom Pedro, né, talvez, não o Conselho, mas o Instituto Pró Pessoa Idosa Maria de Nazaré de Gran Gusmão, talvez por conta e facilidade, enquanto eu estiver aqui, eu use esse espaço aqui como sede, porque aqui existe uma carência muito grande também das pessoas idosas e que precisam, muitas das vezes, de uma orientação. E eu, hoje em dia, eu não trabalho mais. Os meus rendimentos fazem com que eu possa ter um dia tranquilo, né? Com o meu alimento, como eu mostrei no café da manhã hoje, farto, o almoço, à noite eu saio, vou dar um passeio no shopping, eu estou vivendo a vida. Mas enquanto vida eu estiver, eu puder combater esse tipo de atrocidade que você faz com as pessoas que estavam do seu lado, o que o senhor fez com o seu tesoureiro ontem, eu sei da sua malícia, isso é coisa, sabe de quem? De quem não leva as suas coisas a sério. O cidadão do qual o senhor acusou era seu tesoureiro. O senhor que hoje diz que todo mundo tem que tirar as suas certidões negativas em tanto na Justiça Estadual como na Justiça Federal, esteve a seu lado e tirou essas certidões e o senhor aceitou. E ontem o senhor o atacou covardemente, porque sabe que hoje aquela pessoa lá é uma pessoa fragilizada, porque tem a sua mulher também doente. Está entendendo? Então, toda essa atrocidade, o senhor tem a certeza, vão cessar aí no bairro Dom Pedro. O senhor não é melhor do que eu não sou melhor do que o senhor, não. Mas tudo que o senhor produziu de ruim aí durante os 2 últimos anos, eu vou buscar atrás e vou aonde for. Não se preocupe, não. Eu tenho todo o tempo do mundo para ir em todas as instâncias
lhe criminalizar, porque o que o senhor fez dentro da minha comunidade aí, fazendo com que as pessoas idosas, nós estamos num mês em que os idosos dizem não à violência em todos os sentidos, e o senhor é um cidadão que está toda hora a cometer, né, esses tipos de aberrações aí contra os nossos idosos, contra as nossas pessoas. Não se esqueça do que o senhor gravou, está tudo gravado, eu tenho no CD, está tudo aqui e irei apresentar em todas as instâncias. E não adianta me ameaçar não, que eu não tenho medo não. Eu todo dia vou aí no bairro Dom Pedro, mais tarde vou estar aí dentro do bairro Dom Pedro. A mim ninguém fez medo. Eu venho de época de campanha, se for falar de política, desde Plínio, que talvez eu nem lembre quem seja, desde Plínio Coelho para cá, tá entendendo? O senhor quer que eu mostre uma foto? Eu, Gilberto Bestrinho, Carrel Benevides, Voltaire Benevides, sendo recebido no Palácio do Governo? O senhor talvez era menino, estava aí brincando de bolinha no meio da rua, e eu já fazia política também partidária, né? Mas hoje eu estou fazendo política comunitária para o bem dos moradores do meu querido bairro Dom Pedro. Então quero pedir muita compreensão de todos os nossos moradores aí do bairro Dom Pedro, porque nós vamos passar por um período de turbulência, né? Mas em seguida nós vamos ter uma calmaria, porque essa chapa, que eu tenho toda a certeza do mundo, né, será vitoriosa pela vontade do povo, né? Não vai ser como a sua eleição não, tá? Não vai ser como a sua eleição que foi fraudada. E isso está bem tipificado quando o senhor alterou os moradores do Conjunto Dom Pedro II após a eleição. O senhor é um operador de direito, mas que de direito não tem nada. O senhor não conhece nada. Então não ouse contestar essa questão dos moradores do Conjunto Dom Pedro II, porque o senhor nos levou, todos nós, ao erro e só foi corrigido depois de eleito. O que o senhor fez foi uma coisa muito feia e muito errada. Era o que eu tinha para hoje. Esse aqui vai lá para o portal A Voz do Dom Pedro, porque todos os meus vídeos que eu gravo aqui no WhatsApp só tem 6,50 de tempo, mas lá no portal A Voz do Dom Pedro estão todos os vídeos gravados, né, na sua íntegra. E me questione. Pode questionar justamente como o senhor faz com as pessoas que não podem se defender. Aqui não tem bala na agulha não, meu irmão. Aqui tem muito, sabedoria. Você está vendo esses cabelos brancos aqui? Não são pintados não, cidadão. Os cabelos brancos aqui são de vivência, de saber o que fala e o que fala, do que eu posso produzir e responder aquilo que eu produzo. Agora, produzir aquelas aberrações que o senhor fez com os nossos moradores do bairro Dom Pedro, essa o senhor pode ter certeza que o senhor vai pagar. Quero pedir desculpa aqui à moradora Sheila Maria e a sua vice, Humberto, porque ele tenho certeza que é um rapaz do bem, né? Mas nós queremos manter esse convite de que vocês possam, sim, vir discutir com a nova chapa quando estiver formada, tá? Deixa esse cidadão de lado, não vire marionete na mão desse cidadão, porque ele vai fazer muito mal para vocês, como ele fez com essa diretoria que está acabando aí, que não tem como prestar contas. O senhor gravou um áudio pedindo para falsificar uma nota fiscal. Isso é crime. Crime! O senhor sabe o que é crime? O senhor sabe o que é crime também? Tudo que o senhor fez, tudo que o senhor produziu de áudio, que está aqui, isso é crime. O projeto de lei que entrou na lei Carolina Dickmann foi proposto em referência à situação específica experimentada pela atriz em maio de 2012, que teve os arquivos copiados de seu computador pessoal, 36 fotos em situações íntimas e conversas que acabaram divulgadas na internet sem sua autorização. O senhor cometeu crime e por ele deve pagar. Quem está falando sou eu, não sou eu. Quem está falando é a lei, tá bom? Por hoje é só, e à tarde, se tiver mais assuntos, voltarei a tocar nos assuntos que são mais de necessidade do nosso bairro do que essas besteiras que o senhor anda falando por aí. Muito obrigado e um bom dia a todos vocês.